Alô, pessoal. Nós estamos indo para a quarta aula do capítulo 1 da parte 2, que é derivadas. E nós vamos ver agora a regra da cadeia derivada de funções compostas. Recomendo fortemente que você não assista esse vídeo se você ainda não treinou os exercícios anteriores, tá? Porque aqui você vai ficar enlouquecido. Você ficará enlouquecido. Então, treine bem. Aqueles exercícios, você teve dificuldade, bota um asteriscozinho a lápis no material instrucional que você deve ter impresso, espero, né? Como já recomendei, e você refaça. Às vezes tem aluno que faz uma vez, está de boa, tem aluno que faz 2, 3 vezes esses exercícios para treinar. E se quiser treinar mais, ainda pega um livro qualquer que tenha derivadas dessas que eu dei anteriormente e faz também. Tá? Pega resolvido, pega proposto, tá? Mas não entre em regra da cadeia, que é a derivada da função composta, sem ter treinado aquilo ali, porque você vai voar. Voar é ficar sem a possibilidade de ganhar um domínio sobre essas atividades. Tá? Então vamos ver a regra da cadeia. Olha só, aqui a f de x é raiz quadrada do seno, e o argumento do seno não é x ao quadrado. Isso poderia ser escrito de outra forma. Isso aqui, essa f de x poderia ser escrita como uma raiz quadrada de u. Tá, naturalmente que o radicando u representa o radicando de cima, que é seno de x ao quadrado. Onde o u é uma g de x, que é seno ao quadrado de x2, que é o que eu acabei de falar. E ainda, a g de x, que é isso aqui, pode ser escrito como um seno de V, onde o V é uma H de X que é igual a X2. Naturalmente, o V e o V são funções de X também, entendeu? Então, nesse caso, você tem uma F da G da H de X. A função mais externa é a raiz quadrada, depois a mais externa é o seno, depois a mais interna é a potência. E fica o x, a derivada de x é 1. Vai derivando até o final. Isso é uma composição de funções ou de leis de correspondências. É função quando eu te dou o domínio, contradomínio, aquela coisa toda. E é lei de correspondência quando eu te dou só a lei. Tá? Aqui não nos preocuparemos com questões relativas a domínios e contradomínios, tal qual no capítulo 1. No capítulo 1, lá que tem uma parte de função composta, que eu determinei que vocês fizessem a leitura, etc., atenta, mas lá está a brincadeira aqui. Ó. Você se preocupa muito com essa questão, se o domínio, o contradomínio são possíveis, etc., bababá. E aqui, essa f de g de h de x pode ser escrito como fogó, ou fogó de x, também como queiram. Tá? Em nosso exemplo, que é esse aqui, ó, o que a função f faz com o seu argumento x? Eleva ao quadrado, depois extrai o seno, depois extrai a raiz quadrada. Tá? Então, é isso. E aí, olha aqui, eu tenho que w é uma f de x, u é uma g de x e v é uma h de x. Tá? E aí, ou seja, eu estou reescrevendo isso, ou seja, w, eu estou chamando f de w, o u de g e o v de h. Tá? Então, w, círculo, u, círculo, v. E aí eu quero fazer a derivada de w com relação a x. Então, é dw dx. Só que eu posso reescrever isso como dw du vezes du dv e dv dx. Ou seja, se eu derivo e ao derivar eu multiplico dw du dv dv dx, vocês reparam que como isso aqui é compreendido como uma fração, como uma taxa, esse du cancela com du, dv cancela com dv, e realmente dw dx é igual a dw dx, é o princípio da identidade, né? Toda coisa é idêntica a si mesma. Tá? Se for termos são iguais, se for enunciados são equivalentes. Tá? Existem algumas terminologias da lógica que o ideal é que seriam conhecidas, mas não são. Estes riscos encadeados, tá vendo? Que levam o nome de regra da cadeia. Tá? dw dx e para dw dx, já falei. Então, olha só. W é igual a raiz de U. dw du, a gente sabe que é 1 sobre 2 raiz de U. O V, desculpe, U, que está dentro, é seno de V. E a derivada de V
com relação a derivada de U com relação a V é cosseno de V. V é igual a x2, a derivada de V com relação a dx é igual a 2x. E aí eu monto isso aqui de novo. A dw dx é igual a dw du, está aqui. Depois vezes du dv, que está aqui, vezes dv dx. Repare que eu poderia cancelar aqui, e eu tenho dw dx. Deixa eu dar um Ctrl Z para tirar, né? Aí eu posso vir aqui e montar. Eu copio o dw, depois copio o du dv, depois copio o dv dx e fico com isso aqui. Só que aqui eu só quero o w com relação à variável x. Então eu vou ter que substituir quem é u, quem é v. Então eu faço isso com calma. Olha aqui, ó, dw dx, primeiro eu substituo o é seno de v. Aí mantenho tudo com x e v. Depois eu substituo o v. E o v era igual a x2, eu boto x2 no lugar. Está na cara que esse processo aqui é extremamente gravoso, extremamente cansativo. Mas há professores que gostam desse processo, etc. Bababá. Eu, pessoalmente, prefiro que você enxergue da seguinte forma. Olha aqui. Eu dou f de x igual a raiz quadrada do seno de x2. A função mais externa é a raiz quadrada, ou seja, o funtor mais externo, o que você vai considerar como uma lei, né, de correspondência, é a raiz. Depois é o seno, depois é a potência. O que eu faço? Eu derivo com relação à raiz quadrada, é 1, 2 sobre raiz quadrada, e repito radicando. Olha aqui. Aí, vezes, aí eu venho dentro do radicando. Qual é a derivada do seno de goiabada? É cosseno de goiabada. Vezes a derivada da goiabada, que é 2x. Então, olha só, esse f de x é o f de g de h de x. Só que eu vou derivando da questão mais externa, ou se a gente pensar que eu posso reescrever isso como função f, g e h, eu vou derivando da mais externa, f primeiro, g primeiro, a lei de correspondência, falei função, mas a lei de correspondência, f, g e h. Então, eu faço a derivada da raiz, depois eu faço a derivada, e repito, né, o argumento da raiz é tudo isso, é o radicando. Olha a terminologia que eu gastei tempo lá atrás para falar para vocês. Depois, eu derivo o seno e repito o argumento do seno, que é x2, e finalmente eu derivo o 2x. E se eu quisesse, eu derivava x, só que x sempre é 1, não precisa botar, elemento neutro. Tá? Aqui é a mesma coisa, olha aqui. Ó. F de g de h de x. Que é, no caso, a lei de correspondência mais externa seria a extração do seno, depois a extração do neperiano, depois a extração do secante. A derivada do seno é cosseno. Repito o argumento, da forma exata, olha, está igual, está igual, o argumento eu repito. Eu só derivei o seno, cosseno. Vezes, qual é a derivada do neperiano de Giló? 1 sobre o Giló. E, finalmente, a derivada do Giló, secante x vezes tangente de x. Então, é esse mecanismo que tem que ser absorvido. Tá? Aqui dá uma lidinha, se aqui fosse tangente de 2x, você ainda tinha que derivar 2x, que a derivada é 2. Entendeu? Então, seria tangente de 2x vezes 2. Tá? Então, outro exercício, raiz quadrada da tangente de elevado a 2x. Primeiro eu derivo a raiz quadrada, 1 sobre 2 raiz quadrada. Raiz quadrada da batata, 1 sobre 2 raiz quadrada da batata, vezes a derivada da batata, derivada da tangente secante ao quadrado do Giló. Secante ao quadrado do Giló, repito o Giló, tinha um Giló aqui, tem um Giló aqui. Finalmente, a derivada do Giló. A derivada do Giló de elevado a 2x é elevado a 2x, mas tem ainda um amendoim aqui, o 2x. Derivado do amendoim é 2. Então, a gente brinca, derivado do Giló, para você pegar o todo, entendeu? Aqui, ó, derivado do seno da batata, com a batata elevando ao Giló. Por exemplo, derivado do seno cosseno, repete a batata. Derivada da batata, derivada de e elevado a alguma coisa, elevado a alguma coisa. Vezes a derivada dessa coisa, derivado cosseno menos seno. Botou menos, abre um parênteses. E assim vai. Derivada do log de um logaritmando na base tal. A derivada do log é 1 sobre o argumento, né, vezes o neperiano da base. Está aqui. Ó. Agora que eu vou derivar a raiz, ó, 1 sobre 2 raiz quadrada. Agora que eu vou derivar o arco tangente, 1 sobre 1 mais x2. Então, eu tenho que fazer isso encadeado. Lógico que as simplificações disso ficariam enormes. Aqui eu juntei, né? Da 1, arco tangente, botei o 2, neperiano de 3, e assim fui. Tá? Repare que tem, ó, eu lembrei aqui de uma regra de logaritmo. Se você tem um c vezes um logaritmo, esse c pode vir para o lugar do logaritmando. Então, olha aqui, ó, 2 está vindo para cima do 3, por isso que está neperiano de 9.
tá? É para vocês não ficarem perdidos aí, tá? Neperiano de 9 é constante, eu geralmente boto na frente e depois escrevo o resto, da forma que eu quisesse. Podia estar invertido isso aqui, não tem problema nenhum. Aqui, ó, já é função composta com derivada do produto. Recomendação, faça os de cima primeiro, os 4 primeiros, tente fazer novamente. Depois de ficar craque nesses 4, que são as funções compostas ainda relativamente simples, é que você vai passar para a regra de produto e quociente. Senão você vai apanhar. Apanhar de você mesmo, né? Não de mim. Apanhar da matéria, né? Então, olha só, f de x vai ser uma função composta vezes outra função composta. Então, a regrinha é derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivado do primeiro, derivado do neperiano é 1 sobre raiz de x, e a derivada raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, vezes o segundo. Eu copio, meu cérebro descansa. Mais o primeiro, meu cérebro descansou, vezes a derivada do segundo. É seno de Giló, é cosseno do Giló, vezes a derivada do Giló, que a derivada do Giló é 2 elevado a x vezes o neperiano de 2. Então, tem que fazer isso com uma sistemática, um encadeamento muito bem feito. Por isso que eu recomendo sempre ter superado as dificuldades anteriores. Seno de x3 vezes ecosseno de x. Seno de Giló, né, é um produto. Então, é cosseno do Giló vezes a derivada do Giló vezes o segundo. Mais o primeiro, copiei, vezes a derivada de e elevado a batata. E elevado a batata, a derivada de elevado a batata, elevado a batata vezes a derivada da batata. Derivado do cosseno menos seno. Está aqui. Eu não estou pedindo para você botar em evidência, fazer. Não, eu só quero que você pegue a sistemática. Tá? Entramos em derivada do quociente. E elevado a tangente x. E elevado a goiabada, elevado a goiabada vezes a derivada da goiabada. Derivada da tangente secante ao quadrado. Vezes o segundo. O segundo é o denominador. Menos. O sinal aqui é menos. Ih, olha aqui. Ó. O tio aqui deu uma distraída. Eu vou ter que fazer aqui. Ó. Olha, a gente acha o erro, né? Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é a secante vezes a tangente do mesmo argumento, vezes a derivada do argumento. Só que está faltando uma coisa aqui. O que está faltando aqui? Está faltando o traço de fração e está faltando botar, vou botar aqui um colchete, ó, está faltando botar secante. Então, isso aqui ó, é o tipo da coisa que a gente esquece, né? Distraiu. Secante de x elevado a menos 5 fecha, ou seja, sobre o segundo ao quadrado, né? O segundo ao quadrado. Tá vendo? Então é distrair, mas aí na hora que o meu olho passa numa revisão, ele pega. Então eu fiz o troço, distraí, preocupado de fazer uma coisa fácil, etc. E esqueci. Mas na hora que meu olho bate numa revisão, ele pega. Entenderam? Olha aqui. Ó. Neste enunciado que é a derivada de f, seus olhos devem ver. O símbolo mais importante é igual. Há um lado esquerdo e um lado direito. No lado direito, o símbolo mais importante é o menos. Não é, não. É o dividir. É o dividir. Tá? O símbolo mais importante é a divisão. Tá? Aí depois é que viraria, olha aqui, ó, o símbolo mais, depois você tem numerador e denominador, e o símbolo mais importante do numerador seria, que pareceria a princípio menos, eu chamo a atenção que viraria mais por causa do menos 5x6, menos com menos mais. Então, isso aqui, ó, você tem que ter o vídeo para não ficar no erro, tá? Então, isso aqui, ó, tem um traço de fração, eu improvisei aqui, né? Porque na revisão eu estou pegando a distração e aí estou fazendo. E aí depois vem exercício até fácil aqui. Giló ao cubo, 3 vezes Giló, subtrai um no expoente, 2. Daí depois eu derivo o Giló, 2x mais 3. Fácil, de polinômio é fácil. Depois de treinado muito bem esses resolvidos, que você pode conferir, aí você vem para os propostos, tá? E aí você vai realizar esses propostos, lembrando que nos exercícios propostos, que foram retirados de vários livros, você vai ter que fazer o ajeitamento da resposta, tá? Então, aqui é o caso também, entendeu? Então, vocês vão bolando jeitos de conseguir essa álgebra, mas primeiro treine, tá? Treinem isso aqui. E aí vem uma série deles, todos eles estão com resposta, tá? E vocês
vamos fazer até o 13, e depois do 13, eu vou começar a ensinar o operador DDX, que vai fazer parte, na verdade, do capítulo 2. Mas, olha só, derivar também pode ser entendido como uma aplicação do operador DDX em ambos os lados, segundo o princípio de equilíbrio da igualdade. Eu poderia derivar, eu poderia integrar dos dois lados, extrair independendo dos dois lados, botar raiz quadrada dos dois lados. Isso tudo é possível. Aqui eu vou aplicar um operador chamado DDX. Quando eu tenho uma letra pura, ele junta. E aqui ele extrai a derivada até o final. Então, a derivada do seno é cosseno, mas tem que derivar o argumento. Aí, quando é letra junta, fica dx, dx, mas é 1. Por isso que dy dx é igual a cosseno de x. E aqui eu vou fazendo a mesmíssima coisa com todos eles e chegando às soluções. Isso vai ser visto no próximo capítulo, um operador DDX, mas eu já estou adiantando aqui no capítulo 1, e com derivadas sucessivas. Então, aqui nós encerramos o capítulo 1 de derivadas, tá, pessoal? Vamos treinar isso, vamos caprichar. Teve dúvida, bota um asteriscozinho. Finge que eu tive dúvida nisso. Eu boto, preferencialmente, ó, do lado de cá, eu venho aqui e boto um asterisco, olha aqui, ó. Esse aqui eu teria dificuldade. Aí eu faço uma marcaçãozinha, porque esse que eu tive dificuldade eu tenho que repetir, porque eu apanhei. Se eu apanhei, eu faço de novo, espero terminar a lista e volto lá e faço de novo. Você tentou fazer, não conseguiu. Aí aprendeu com alguém, fez. Legal, mas esse aqui eu apanhei. Marca ele, depois você faz na revisão. Geralmente essa revisão ela é feita uma semana antes da prova. Você dá uma passada geral e principalmente faça esse. E o aluno que tem habilidade. Quem não tem, faz tudo de novo. Por isso que eu fico horrorizado quando a gente manda passa uma lista como trabalho, o aluno reclama. Meu Deus do céu, se não fizer a lista, não faz a prova. Não dá nem para saída. Tem gente que faz 3 vezes, 4 vezes a lista. Eu mando fazer uma vez, o cara chia. Brincadeira, né? Mas isso aqui tem que ser feito. Pessoal, até o capítulo 2, tá? Eu vou encerrar aqui o vídeo, a gravação.